chegou a conhecer o Pachequinho? Não, o Pachequinho não conheci. Eu peguei a finaleira deles. E daí Sim. já era, daí quando era o tio Cizinho, tinha o tio Cizinho, tinha o seu Ori. O seu Ori, tu já chegou a conhecer? Sim, eu vi falar, né? Na época do que eu fui pro Gaúcho, em 2008, 2009, o pessoal comentava. Que ele já era mais, né? Elitizado. Elitizado. Apito de 3 tempos. 3 de tempos, pau, ele que me ensinou. E aí daí tinha o seu Pachequinho, o tio Cizinho, né? Meu tio. E o seu Ori, que eram os 3 metros de bateria. Eu peguei essa finaleira dele, assim, quando já tava a transição do Tabajara já. O Tabajara também já meio que também ele, só que elas funcionam, tocava harmonia, era de bateria. Jogava com as 10. Sim. Eu na época, que nem eu te falei, a referência era o tio Zizinho ali, porque era o único contato de escola de samba mesmo que eu tinha, era ali no Pioneiro, né, cara? Que era uma coisa assim que foi muito boa pra nós, que uma coisa que o Incríveis fazia muito, eles desfilavam no centro e desfilavam pra comunidade. Pra comunidade. De fantasia. Isso aí. E aí a gente, como a gente era muito humilde, não podia ir no centro às vezes, via o desfile no bairro, desfile inteiro da escola. E o último ensaio. O último ensaio também fazia a muamba, que é feita em Porto Alegre. A muamba, que é o desfile técnico no Rio de Janeiro, né? Que o pessoal fala. Na minha época, quando tinha a questão dos instrumentos ali, que eram... Tipo, a afinação era daquele jeito, né? Sim. Eu peguei o supapo, não sei se tu pegou o supapo. Peguei o supapo. A volta ali, eu me lembro que na época não tinha, era só supapo. E tinha o central, que chamava. O central, tá. Que era, na época era o Celso Pinto do Zizinho, né? Depois se tornou o Mano, filho da Marlene. Que tipo, a Marlene... que Deus o tenha, ela dizia, o treme terra. Meu filho tem um treme terra. E era o Mano que fazia. E o resto era supapo. Né? O resto era supapo. O redobrão, falava, né? Redobrão. Tinha, que nem a gente comentou ali, o pessoal fazia o fogo para esquentar os couros e tal, para começar os ensaios. Quando eu conheci isso, eu me assustei, porque o que o tio Cizinho tá fazendo na encruzilhada, né, meu? Tá fazendo um despacho, alguma coisa, sei lá, né? Botou um fogo lá, eu disse, ele, não, tu vai ver, rapaz, pra afinar, ele pegava e passava, né, não, que era de couro, né, pra esquentar. Pra esquentar, tirar a umidade. Depois Caxias era brabo, né? Depois eles botaram uma napinha por cima, né, um negócio daí transparente, o pessoal né. começou a usar a napa, daí os instrumentos de sintético, né, pele sintética. Como o couro era um material caro e que rasgava fácil, eu me lembro que o pessoal começou a usar isso aí, né? Botar pele de nylon e botar o couro de sofá. Os caras cortavam os fundos do sofá pra botar, né? pra fazer os ensaios. Uma coisa também que hoje em dia não fica nem na memória dos caras, os caras querem tudo padronizado e tal. Eram os tamborinhos. Tamborinho buscava vara de vime no mato. Quebrava as varas de vime esquentada no fogo pra secar. Pra secar e aguentar, vara de vime e o tamborim. Que era muito caro, né? A varetinha. Era a varetinha. Na época, tipo, quando retomou ali, nem existia. Aí depois pegou essa fase também. Era as bandeirinhas da política. As bandeirinhas políticas, os caras usavam aquela hastezinha de plástico lá pra tocar o tamborim, cortavam eles, fazia. Pra ficar, ter mais. E tocar os repeniques, né? Quando eu cheguei no Incríveis pra tirar isso aí, não foi fácil? Não foi fácil. Porque eu tinha, por exemplo, uns 10, 15 repi e 2 caixas, né? Aí tinha o Mosquito que tocava lá no Incríveis. O Foguinho. O Julião, eram os 3. Isso essa aí. fase aí. Pra uma massa. De... Aí depois eu disse, vamos pra caixa. Aí depois é que começou a ter. Uma galera começou a formar a galera, né? Essa época ali foi uma época de muito... Como que eu posso dizer? De construção ali, né? Cada um que gostava, botou seu temperinho ali, foi aprimorado. Lógico, depois evoluiu mais, mas eu me lembro que
Não tinha primeira e segunda? Não tinha, as primeiras, segunda, terceira, até tinha os nego velho que fazia as redobração do supapo, que já foi. Isso, O supapo tá sempre foi migrando, né? um instrumento assim, tipo de redobrando, assim, diferente de uma marcação. Que aqui o pessoal que era do supapo foi pro surdo, que daí que era mais ou menos a ideia do surdo de terceira que o cara tem hoje, Botava né, uma cara? faixinha no pulso pra não abrir os pulsos. Pra não abrir os pulsos. Pra mim, na minha opinião, é uma escola que hoje sempre foi exemplo de organização, essas coisas aí, assim. Pérola Negra sempre foi A referência né? do Pérola Negra sempre foi a questão de a comunidade Família, interagir, né? a família e a organização. Que também ajudei, eu e a dona Joana, minha esposa, ajudamos a fundar a MOB do Mariane, né? Uhum. Então, assim, loteamento popular Mariane, falo com orgulho, e tem orgulho, e sempre fui de defender a nossa bandeira, minha bandeira, a nossa bandeira. Então, assim, trabalhei 15 anos no orçamento do OP aqui, na época, e depois a gente estava sempre no 15, tu te lembra, né? Uhum. Lá no 15 de novembro, 8 anos lá trabalhando na escola de samba, de futebol, tá? Então o tempo vai passando, tu vai amadurecendo mais, vai aprendendo mais. De eu chegar e pedir permissão para os pais, ou os avós, ou os tios com quem as crianças moravam na propriedade, na casa, e de eu pedir certidão de nascimento deles e eu tenho tudo lá, cara, anotado. Guardadinho. Rua tal, número tal, o nome do pai, nome da mãe, nome da pessoa que vinha para nossa bateria, vinha para as alas. Por isso que nós ali, que era aquele correrio, sabe? É 100% Mariane, 100% Mariane, vai. Só que daí a entidade vai mudando, as cabeças vão mudando, o tempo vai se passando. Tu já tem que agregar mais alguém de fora, porque não... Escola de samba não faz sem gente. É isso, né? E tu não vai fazer uma escola de samba só na minha comunidade. Não tem como. Tu tem que buscar lá nas outras comunidades. Isso. Vamos agregar Caxias. A tia Marta lá, ela guarda todas as letras do samba original, ela pega pra ela. Então ele me mostrou uma pasta, eu me apavorei. Só que vou te mostrar que eu tenho que dar uma olhada, que é o samba que escreveu pra mim. Os originais. Pode entrar, então. Licença. A formação da nossa cidade, ela está relacionada a um processo de mudança que o Brasil vivia lá no século XIX, né? Em razão de uma pressão da Inglaterra para que a economia do Brasil se modificasse, para que o Brasil se industrializasse e se inserisse, né, no mercado internacional. Essa pressão ela foi muito importante na medida que a escravidão, né, ela estabelece relações econômicas que são estagnadas, ou seja, nós temos uma pouca incipiente circulação de moeda, não há um mercado consumidor e muito importante, né? Na escravidão, homens e mulheres são desumanizados. E essa pressão que a Inglaterra faz para que a escravidão acabasse, ela não considera por parte do Estado esses homens e mulheres que eram escravizados. Em razão disso, 1850, o Império Brasileiro vai criar a Lei de Terras, nós vamos começar a ter leis abolicionistas, a Lei do Ventre Livre, lá de 1870, 71, e nesse contexto, as regiões das chamadas terras devolutas, como era a região aqui, que hoje é conhecida como Caxias do Sul, essas regiões de terras devolutas deveriam ser destinadas à mão de obra livre e à formação de colônias de imigração. E é esse o contexto, então, que está inserida a ocupação do antigo campo dos Bugres. Vejam como é redundante, é uma ocupação de um lugar que já era ocupado por índios caigangues, né, chamados de Bugres, e que com um processo de agrimensura, né, de reconhecimento por parte do Estado da terra que aqui havia, da repartição dessas terras, isso vai ser destinado a um processo de imigração, inserido no contexto, então, do recebimento, né, de muitas pessoas, de milhares de pessoas
que vem do continente europeu, especialmente da região, né, que posteriormente vai se chamar de Itália, com o processo de unificação, e que passam a habitar o que hoje é Caxias. Essas pessoas vêm apoiadas, né, apoiadas pelo Estado brasileiro, para que ocupassem, para que trabalhassem de forma livre e produzissem, né, ou seja, indo ao encontro da pressão da Inglaterra e dessa inserção do Brasil a um mercado consumidor, né, a uma economia que fosse alinhada ao que os outros países, no caso a Inglaterra, estava cobrando do nosso país. Quando a gente fala da história de Caxias, eu gosto muito e pensamos, né, na presença negra na nossa cidade. Eu gosto sempre de fazer menção a uma frase de uma amiga minha do movimento negro, chamada Ana Centeno, lá da cidade de São Lourenço do Sul. E a Ana Centeno diz sempre que o negro só passa em branco na história. E durante muitas décadas, né, a história de Caxias do Sul ela foi embranquecida, desconsiderando a presença dos afrodescendentes na nossa região. Com a Lei de Terras de 1850, é importante destacar que as colônias destinadas à imigração, nelas era proibido o trabalho escravo, na medida que se motivava, né, o trabalho, a mão de obra livre, desenvolvida pelos imigrantes. Na medida que em Caxias, né, nós não temos registros de homens e mulheres escravizados até a abolição da escravatura. Mas desde a primeira chegada dos imigrantes, lá de 1875, vão ser vários os relatos e as fontes históricas onde nós conseguimos perceber a presença negra na nossa cidade. Os tropeiros, por exemplo, grande parte dos tropeiros que já passavam aqui pela região, antes mesmo da chegada dos imigrantes europeus, eram negros. Nas regiões dos campos de cima da serra, inclusive alguns distritos que foram anexados em Caxias posteriormente, próximo, né, o que hoje é São Francisco de Paula, nessas regiões a gente tem registros, né, de trabalho escravo. Uma história interessante e que as fontes históricas demonstram, né, a veracidade, é lá em 1882, quando a Ana Heck, né, que era uma comerciante, parteira, né, dava pouso aos tropeiros, no que depois, né, se torna o distrito de Ana Heck, na saída de Caxias. Ela, em 1882, recebeu na porta da sua casa uma criança negra, né? E é importante destacar que em 1882 nós ainda tínhamos a escravidão, que só é acabada, né, oficialmente com a Lei Áurea em 1888. Então esse é um registro de tantos outros. Importante aqui, né, para a gente pensar e fazer uma análise adequada desse tema. As fontes escritas, sejam os jornais, as fotos, elas destacavam a presença dos lusos e dos ítalo-descendentes. Ou seja, de fato, se a gente for pesquisar os jornais desse período, nós praticamente não vamos encontrar os negros e as negras. Mas é importante considerar, né, essa invisibilidade que a imprensa, que o Estado faziam com os negros. Então a gente precisa ter um olhar atento, né, de historiador, de pesquisador, para conseguir encontrar. Teve um professor da Universidade de Caxias do Sul, chamado Valentim Lazarotto, que escreveu um livro chamado Pobres Construtores de Riqueza. E nesse livro, o Valentim ele vai trabalhar com a presença dos negros no ramo da metalurgia em Caxias. E o Valentim percebe, na obra que ele produziu, né, na pesquisa que ele realizou, que os negros eles não estavam registrados nas indústrias.
Eles não estavam registrados como seus colegas, o que mais uma vez demonstra uma invisibilidade. Além disso, o Valentim aponta que os negros trabalhavam nos setores mais insalubres das indústrias metalúrgicas da nossa cidade, o que demonstra esse alto nível, né, de disparidade e de exclusão. É importante considerar também que os imigrantes ítalo-descendentes, luso, teuto e de outras nacionalidades, eles vêm ao Brasil e vão ocupar nossa cidade apoiados por uma política de Estado. Ou seja, eles chegavam aqui em Caxias, iam aí para os casarões, onde hoje é a Praça da Bandeira, ficavam alojados aí e era destinado, né, uma propriedade, uma parte de terra numa das léguas aqui da região. Ou seja, essa era uma política de Estado, de destinação de terra. Já os negros e negras que vinham dos campos de cima da serra, ou fugidos até 1888, né? Negros forros, ou posteriormente ao término da escravidão e com o advento da República, eles chegavam em Caxias, iam para os barracões, né? Iam para a sede da intendência, saber onde era, qual era a terra que tinha sido destinada a eles, e não tinha sido destinado terra alguma. Ou seja, há um processo de exclusão social, histórica, justificada pelo racismo estrutural, em que nós percebemos a formação dos dois primeiros núcleos de subhabitação da nossa cidade, que é o Complexo Jardelino Ramos, conhecido como Burgo, e o Beltrão de Queiroz, conhecido como Vila do Cemitério. Eu sou nascido e criado, apesar de falarem que essa Pelegrina é bem na esquina das Capelas Redentor, então é meia quadra, é o Beltrão de Queiroz, mais conhecido como Vila do Cemitério, Zona do Cemitério. Então eu me criei ali naquela região e sempre, desde criança, eu sempre escutei o pessoal mais velho ensaiando, tocando. E quando eu tinha 12 anos foi meu primeiro contato assim, com a escola, mas não tocando. De eu sair de casa e descer, entrar na vila para assistir os ensaios de carnavais. Depois disso eu entrei no Centro de Cuidados Nossa Senhora da Paz, fiz aula de música, aula de marcenaria e me apaixonei pelo pandeiro. Então assim, a minha relação com a música e com o carnaval foi bem nessa época. Daí do Centro de Cuidados eu comecei a frequentar mais a escola de samba, virei ritmista por muitos anos, 15 de novembro, Incríveis do Ritmo, Pôr do Sol, do Jardelino, aqui no Gaúcho. Entre os fundadores do clube, muitos eram pintores, né, trabalhadores de algum tipo de metalúrgica já, né, então era nesses ramos assim que essa população estava inserida, alguns ligados ao exército, né, mas também tem uma obra importante, Pobres Construtores de Riqueza, que investiga um pouco dessa mão de obra negra na Eberle, né? E foi ali também que eu encontrei, né, por exemplo, a origem de alguns dos funcionários negros que eram de Vacaria, São Francisco de Paula, enfim, o que ajuda também a pensar um pouco nessa vinda dessa população para a cidade nesse momento de inserção no mercado de trabalho. E entre as mulheres, a gente vê muito essa questão da função doméstica, né? Assim, as mulheres trabalhando muito para outras mulheres, nas casas dessas outras pessoas. O que é também de certa forma, comum, né? Entre a população negra nesse pós-abolição, a inserção das mulheres nessas atividades. E aqui, por exemplo, a gente tem também um protagonismo das mulheres, né, no sentido de fundarem o Clube das Margaridas em 33. Também isso evidenciando também uma participação muito positiva das mulheres, né? Ou as mulheres, de certa forma, na linha de frente dessas organizações associativas, não só aqui, né, mas em outras experiências pelo Brasil, né?
E até no Clube Gaúcho a gente vai ter, em um período, né, 2 diretorias, uma diretoria formada por homens e uma diretoria formada por mulheres. Né? E as mulheres exigindo, de certa forma, também uma certa autonomia nas suas decisões. E uma das atas que eu encontrei, uma das associadas é bastante enfática, né? Dizendo que não vai haver interferência da diretoria masculina assim, nas decisões da ala feminina, né? Então essa presença das mulheres também no clube, ela é muito significativa. Meu pai é Valdemar Ferreira, né? Já falecido, conhecido como Bidu aqui por todos. Ele era bancário, natural de Porto Alegre. Inclusive ele desfilava em Porto Alegre na Praiana, que é uma escola co-irmã aqui da Protegidos. Então, através desses anos, eles foram trocando essas relações. E depois, quando meu pai casou, acabou ficando aqui em Caxias e desfilava aqui, às vezes, um pouco em Porto Alegre, mas mais aqui na Protegidos, por morar aqui, do que em Porto Alegre. Naquela época, assim, brancos e negros, eles eram separados, vamos ser sinceros, né? Então, como nós não entrávamos em algumas festas brancas, eles não entravam aqui. E, de repente, do nada, não sei como que surgiu essa vinda do Batata, quem trouxe, quem convidou ele para vir aqui, né, fazer parte dessa família, né, que é Protegidos. E, do nada, assim, a gente foi trocando uma ideia, foi conversando, e a gente viu que ele tinha realmente aquele amor, ele tinha aquele espírito, assim, familiar, de agregar, né, que, no entanto, assim, ele, nossa, todos os negros na época que faziam parte da bateria queriam tocar com ele. Ele ensinou muitos negros a tocar, uma coisa que é rara. Realmente, assim, para nós foi uma surpresa, assim, que por ele ser de origem branca, né, italiana, não sei qual é a origem certa dele, para nós ficou uma coisa, assim, surpreendente. E é um talento nato dele, uma coisa assim que ele teve o dom e era o lugar certo no momento certo para ele começar essa carreira que ele tem. Essa questão, enfim, ela é lembrada muito, né, quando o clube completa 50 anos. Né? Entre a documentação que eu pesquisei, existem discursos, né, na Câmara de Vereadores em relação a isso. E um reconhecimento, né, de que o clube surge pelo impedimento, né, das pessoas, da população negra, enfim, da cidade, poder participar de outros clubes, outras associações, enfim, outros times de futebol aqui na cidade. Né? Aí essa perspectiva, assim, de pensar, bom, já que a gente não pode participar da atividade ou dos clubes brancos, a gente aqui também não vai permitir a presença, né, de pessoas brancas. De certa forma, tem algumas experiências, né, entre os fundadores, né, existe um negro com sobrenome alemão, né, que eu não consegui buscar mais informações sobre ele, mas a princípio o que me contaram é que ele era filho, né, adotivo, enfim, de um casal de ascendência alemã, né? Então ele faz essa participação. Uma vez também num momento que eu participei, assim, num carnaval, ajudando a confeccionar fantasias, enfim, algumas integrantes lembravam também de uma mulher branca que também participou do clube nos anos 50, 60, ativamente, né, das ações do clube. E o clube tinha, né, essa perspectiva de aproximação mesmo. Não vejo como algo que a gente vai ficar aqui no nosso mundo e nos afastarmos, impedirmos a presença dos outros. Porque desde os anos 40 tem a figura do presidente de honra, né? E geralmente é uma pessoa branca, né, com influência política na cidade. Então, a gente teve o Mário Gardelin, que é um historiador conhecido aqui da cidade, que foi por muito tempo presidente de honra do clube. E nos anos 30 e 40 teve principalmente essa aproximação com as questões do nacionalismo, né? Então a gente estava num período de Segunda Guerra Mundial, né, em que havia
uma vigilância aqui, né, sobre a cidade, sobre como esses descendentes de italianos iam se portar em relação ao fascismo e ao nazismo, né? E aí o clube vai também fazer exibições públicas do hino nacional, né? Vai trazer essa questão da nacionalidade, de dizer também nós somos brasileiros, né? Nós não, porque existe uma matéria num jornal dos anos 30, né? Que vem para a região aqui um enólogo italiano para dar um curso, e quando ele volta, ele publica lá que existe aqui no Rio Grande do Sul uma pequena Itália, né? Num contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Essa notícia fez surgir uma série de debates aqui nos jornais, tentando afirmar a nacionalidade, né? A brasilidade de Caxias. E o clube vai ser colocado no pedestal de estudo, né, como exemplo da presença, né, do Brasil ou da brasilidade aqui na cidade através do clube, da presença desses negros, enfim, da escola de samba posteriormente. Então, embora tenha, né, essa questão do impedimento, né, em nenhum momento eu vi na documentação, enfim, alguma discussão sobre a não entrada de pessoas brancas, né? E aí eu acho que isso também não fica evidente na documentação, e o que fica evidente é essa aproximação com algumas pessoas brancas que vão, né, fazer esse diálogo com o clube na tentativa de fortalecimento dele, né? Principalmente quando foram construir essa nova sede, né, que é a atual ainda, né, quando uma série então de casais, né, coloca as suas casas, enfim, como segurança, enfim, para contrair o empréstimo, enfim, para construir, né, essa sede que está em pé até hoje. O clube conseguiu, ele passou por alguns ataques de vândalos, né? E ele conseguiu chegar no chão, né? A gente vai começar do zero, uma história, só que é uma história muito linda do clube. Para quem conhece a história do clube, sabe que os fundadores doaram, né? Doaram terrenos, botaram coisas para poder levantar aquele clube. Em prol de toda uma nação, né? Então eu acho que é uma responsabilidade, sim, muito grande, mas eu estou bem cercado de pessoas que querem fazer, estão com vontade de fazer, que não estão medindo esforços para fazer, então isso é muito importante. E a gente quer voltar, que o gaúcho abrir as portas para toda a comunidade caxiense, de A a Z. Eu acho que é o momento da gente reconquistar o que é nosso por direito. O carnaval a gente pode dividir em algumas etapas, né? Porque o carnaval, ele sempre teve uma cultura, ele puxa muito pro lado familiar, por mais que algumas pessoas digam que não. Para quem é envolvido no barracão de uma escola de samba e tem esse entendimento, ele sabe que aquela pessoa naquela temporada, ela vai abdicar da sua vida e ela abre a sua casa para virar o barracão da escola de samba. Então lá tem lantejoula, tem purpurina, tem tecido, mas tem a comida, tem uma hora do café. Então é um núcleo, né? Um gueto que a gente fala, que está ali familiar, né? Não é só aquilo, o desfile, aquela entrega, né? O produto final que está lá na avenida. Tem todo um histórico, aquela senhora que ela é valorizada, que ela é a costureira do bairro, ela começa, nossa, agora ela virou a carnavalesca, né? Aquela menina que tá lá, que vai pro colégio, daqui a pouco ela virou a passista, ela virou a rainha da bateria. Então realmente o carnaval, ele é muito, tem um momento de valorização. E na minha área, que é a parte musical, muito se tem disso, porque a bateria se fala que é o coração, né, do carnaval, né? Então aquela molecada vai pra bateria, vai ensaiar, tem gente que ensaia toda a semana, para chegar no final de semana aquele ensaio geral com toda a comunidade. Então as pessoas se sentem muito importantes. Então eu acho que além do carnaval ser muito importante para a cidade de Caxias do Sul, ele realmente está construindo valores e está fazendo uma coisa bonita, que é o maior espetáculo a céu aberto, né? Eu posso dizer alguns. Eu venho da família, né, que é o mestre Cizinho, mestre Ziza, que é meu tio,
foi um dos mestres que mais me mostrou no sentido de postura de uma pessoa, né? Uma pessoa bem séria, né? Severa também. Tinha o mestre Ori, tem o mestre Pachequinho, que foram as pessoas que realmente, na época deles, fizeram carnaval. Eu vim depois. Aí tinha o mestre Tabajara, que ainda existe, o mestre Tabajara tá aí, tá vivo para contar. E aí depois vem a minha geração, que é eu, que é o Kleber, e aí o Batata começa a aparecer, que hoje para mim é o mais completo de todos, né? É um gênio. Batata para mim é um gênio. Porque eu vi esse guri crescer de uma maneira assim, ele vive isso. A gente que conhece ele, conhece a história dele, o Batata, ele, até nos grupos, né, de redes sociais, a gente brincando, o Batata defende muito a bandeira do carnaval. Ele é um defensor do carnaval. E ele precisa que as pessoas entendam que ele ama isso, ele faz por amor, não é por valor, por nada. Ele realmente tem o meu respeito, né? Para mim, como eu sempre falo, que ele é o mais preparado. E eu tenho certeza absoluta que se os mestres antigos que me antecederam vissem o trabalho dele hoje, com certeza iam estar aplaudindo ele de em pé. A Batata foi uma coisa muito legal que aconteceu, assim, né? Uma coisa bem espontânea. Por nós participarmos há anos da Protegidos, ensaios e promoções, então chegou uma época que mudou, né, o mestre de bateria, mas eu não conhecia, nem meu pai, a maioria do pessoal não conhecia o mestre Batata. E no ensaio nós estamos aqui, nós chegamos, o pai parou, olhou assim, ele disse, mas mudou o mestre de bateria, que não pode ser essa batida aí, não era a nossa batida tradicional. E uma batida muito harmoniosa, uma coisa rica, assim, uma coisa bonita. Que na época tu só via assim, em carnavais fora aqui de Caxias. Então era difícil tu conseguir uma bateria tão boa quanto foi aquela que naquele momento nós presenciamos, essa mudança. E desde então assim, a gente teve uma relação que foi criando, virou uma amizade. E o Batata até hoje é um cara respeitado até fora de Caxias, né? Então foi uma coisa muito, muito, muito legal que aconteceu conosco. Eu sou Ivan Diego Feijó da Silva, nascido e criado em Caxias do Sul no ano de 1983. Meu pai deu o apelido na época, era Batatinha, né? O Batata cresceu demais. Mas por causa do desenho do Manda-Chuva, tinha a turma do Manda-Chuva lá, como a gente somos em quatro irmãos, né? E eu sou o mais novo, eu sou o caçula. Naquela turminha ali da época, ali eu era o pequenininho da história, o Batatinha era o pequenininho do desenho do Manda-Chuva. Ficou Batatinha. Aí cresci, ficou Batata, daí eu ensinei muita gurizada a tocar e tal. Introduzi eles na bateria. Essa é um pouco da minha história no meio do carnaval em si, né? A minha trajetória, cada ano que se passou. Até posso dizer, do meu sucesso em frente da bateria, foi esse amor que eu tenho pelo carnaval, pela bateria, sabe? Essa paixão, essa entrega, assim, que sempre foi o meu diferencial. Lógico, o crescimento profissional, a busca de conhecimento deu através de 2003, lá o contato que eu tive com o pessoal da capital, lá, Alexandra, o Cachorrão, o Gordinho. Ali eu consegui pegar um feeling assim muito bom, foi um aprendizado muito, muito grande pelo nível de qualidade que tinha lá e aqui, né? Então, 2003 para cá, assim, eu estudei muito ritmo, procurei conhecer a essência de cada bateria, comecei a aprender que a equalização da bateria era diferente de uma para outra, que isso aí eu introduzisse nos meus trabalhos ia ser um diferencial, e realmente foi um diferencial. No ano de 2009, na Protegidos, eu consegui introduzir uma batida de caixa, que é o meu instrumento assim que eu
mais me identifico dentro da bateria. Eu consegui introduzir uma batida de caixa que todo mundo tocasse na mesma levada, que antes era meio à vontade, assim, pessoal. Então eu consegui introduzir, assim, com o conhecimento que eu vinha adquirindo. Cada ano fui evoluindo e fui botando um temperinho, assim, a mais nos meus trabalhos. E com isso, com esse temperinho a mais, eu consegui lapidar meus ritmistas e ter a confiança neles e eles em mim de introduzir coisas novas, né? Tipo assim, ser mais audacioso, questão do arranjo, um break, né, que a gente chama. Então, com esse aprendizado, com essa essência assim que eu consegui transmitir para eles e a confiança deles em mim e em mim neles, foi o grande diferencial do meu trabalho. Está sendo um grande diferencial do meu trabalho, né? Caxias teria um potencial de ter o maior carnaval do Rio Grande do Sul, questão financeiramente, assim, a indústria que tem aqui e tal, o poder aquisitivo do caxiense e tal. Só que o que acontece? Caxias nunca valorizou o carnaval, mas sempre gostou de carnaval. Eu acho que Caxias precisa aprender a valorizar. Porque essas pessoas, gente, como eu falei, eles dão a vida por isso. Talvez as pessoas não percebam isso, mas tem uma parte técnica que é a concentração, que é onde a escola está se organizando para fazer o desfile. Naquele momento, desperta uma sensação que chega a me arrepiar agora. Porque as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas se abraçam, elas brigam lá, não sei o quê, e elas estão chorando por quê? Porque aquele momento é único para eles. Tudo que eles fizeram vai ser naquele momento, naqueles 50 minutos. Então isso é muito na flor da pele, é muito importante isso. Então quem vive isso, quem sabe que isso acontece, a gente dá muito valor, mas eu acho que as pessoas precisam acordar para esse tipo de coisa. Eu acho que tem muito projeto lá de trás que pode ser revisitado. Eu posso dizer que um dos primeiros que eu tive, um desafio que eu consegui que deu certo, foi o CD, junto com o Alemão do Cavaco. O Alemão do Cavaco é um parceiro também, é um cara militante aí do carnaval. E a gente, na época, para vocês terem uma noção, o carnaval ele não tinha samba, não tinha um registro, né, em algum lugar. Era a letra, dava nos ensaios, o pessoal tocava no meio do barulho. E daqui um pouco a gente conseguiu entender que precisava rodar. E eu defendi isso numa reunião na Liga, na época. O pessoal meio que não aceitou, isso foi em 2000. E aí a gente conseguiu fazer um CD que falava sobre os 500 anos do Brasil, alguma coisa assim. E rodou na rádio, ficou a mais pedida da rádio, que era o samba do Unidos del Chan e da Incríveis do Ritmo. E partindo daí que começou o bendito CD do carnaval de rua. A gente começou a fazer. Então eu acho que tem muito projeto, que é as oficinas, que era importante, para pegar as cabeças pensantes, até em questão de mestre de bateria, porta-bandeira, os quesitos que a gente fala, que pode passar por uma oficina e abrir um leque para bastante gente aí. A gente vê também essa questão do aumento, assim, ou da intensificação da demonização, né, dessas práticas, do samba, do carnaval, por algumas tendências aí religiosas também, né, de ver essas escolas também como uma forma pejorativa, né? A gente tem algumas pesquisas que veem, por exemplo, a diminuição do número de mulheres que poderiam desfilar como baianas, né? Porque muitas já estão praticando outras religiões e ficam proibidas, né, de fazer essa prática cultural e de desfilar, enfim. Eu acho que tem muito a ser feito, né, nessa tentativa de abraçar essa diversidade, né? Acho que o poder público não pode fugir da sua responsabilidade também, né? Como um promotor, né, dessa cultura, não só, né, da cultura, digamos assim, dominante na cidade, né? Ele precisa abraçar as outras culturas da cidade. Então, o incentivo público do poder público ele é fundamental, né, nisso. E repensar também, eu acho que é importante repensar os espaços de memória aqui na cidade, né? A gente tem um museu municipal.
que invisibiliza também essa questão da população negra, invisibiliza a população indígena, que é anterior também à presença dos descendentes de italianos. Então eu acho que tem que partir também para ações, né, no espaço público, de memória, que resgatem, né, essas outras participações aqui na cidade, né, dizendo que essa cidade não é só de um grupo, né, ela é uma cidade diversa, e a partir disso, né, fazer com que esse grupo dominante, digamos assim, né, respeite essas outras manifestações, né, e entenda como participações ou práticas que pertencem, né, a esse espaço que é a cidade de Caxias do Sul. É fundamental, né, que o poder público estabeleça políticas públicas que promovam, né, o retorno da organização do carnaval através das escolas de samba. Logicamente, a gente vive uma atipia do momento, que é a pandemia. Então, nós estamos há um ano, né, o ano de 2021, nós não tivemos carnaval. 2022 é, né, uma incógnita, mas em razão da situação, provavelmente nós não vamos ter carnaval com aglomeração, né? E, enfim, vai haver um processo de reinvenção por conta da pandemia. Mas, além disso, há de se pensar em formas de chamar os carnavalescos, né, reunir com os representantes dessas escolas de samba, muitas que por conta, no caso de Caxias, de anos sem apoio, né, e sem um carnaval de rua, acabaram se desmobilizando. O poder público, através da Secretaria de Cultura, precisa reunir essas pessoas, estimular essas pessoas com um planejamento definido, né, com recursos que precisam ser destinados também para essa área. Porque também é uma contradição e uma dicotomia que nós temos nesse momento, que é da economia e da vida. Mas a cultura, a saúde também passa pela cultura. Ou seja, de nós termos lá na comunidade, né, uma escola de samba organizada que não vai ter como única atividade desfilar na Sinimbu ou na Plácido de Castro em 1 ou 2 dias do ano. Mas vai ser um espaço que vai gerar emprego e renda, vai, né, servir para a gurizada ir lá aprender um ofício, né, potencializar a sua veia artística, seja pela música, pelo canto, pela dança, pelas artes de uma forma em geral, né? A relação que a escola de samba pode fazer, catalisada pelo poder público, com as escolas de educação formal, com o posto de saúde, com o CRAS, enfim, é um trabalho super importante. O que eu vejo assim de horizonte para o carnaval de rua em Caxias do Sul, que as escolas não podem simplesmente depender do poder público. A minha opinião sempre foi essa, quem me conhece sabe que as escolas têm que ser autossustentável para o básico do básico do básico. Que a gente sabe que o dinheiro que vem do poder público não é 30% do que é feito o Carnaval de Caxias. Quem trabalha dentro de uma escola de samba sabe que todo mundo fala, dá dinheiro para essa gente fazer carnaval, vai dar dinheiro para a saúde. O dinheiro que é destinado a cada escola de samba não é 30% que é o fechamento do financeiro da escola. Mas enfim, as escolas, o que precisam fazer para essa pós-pandemia se organizar, principalmente questão de diretoria, botar pessoas que realmente querem fazer o carnaval. Esse é o primeiro ponto. E fazer um trabalho forte, muito forte, de resgate de material humano para dentro das escolas de samba. Porque assim, para fazer uma escola de samba não é instrumento para bateria,
não é carro alegórico, não é fantasia, não é material, enfim, para construir o carnaval, mas sim pessoas, ser humano. Escola de samba só vai ser forte se tiver pessoas, o ser humano dentro da escola de samba. Tu não vai fazer uma escola de samba sem pessoas. Então assim, resgate, convite para trazer a família de novo para dentro da escola de samba. Trazendo a família, tu vai trazer o adolescente, a criança. As escolas têm que fazer oficinas dentro das escolas de samba. Oficina de bateria, oficina de dança, oficina de teatro. Tudo que for envolvendo a escola de samba tem que trazer, já diz, é uma escola. Tem que trazer a cultura, tem que trazer o aprendizado para dentro da escola de samba. Aí tu vai estar formando cidadão, tu vai estar formando o integrante, o ritmista, o bailarino, que tu vai construir de novo a tua escola de samba. Tu tendo isso aí, tendo gente, tu vai promover evento. Promovendo evento, tu vai conseguir recurso para fazer o carnaval. Tu vai ter venda de camiseta, tu vai ter venda de CD, que é o samba enredo da escola. Tu vai promover rifas. Aí tu vai ser autossustentável. Eu falo isso diretamente para os representantes das escolas de samba, para os presidentes, que tem condição sim de fazer carnaval sem depender totalmente do poder público em Caxias do Sul. Lógico, tem que ter o interesse do poder público em retomar o carnaval, a cultura da periferia, do povo pobre, que eu digo, de Caxias do Sul, que tu dando esse incentivo, a gente vai desviar o foco da marginalidade, do desvio de conduta do adolescente, da criança. A gente vai estar fazendo o bem para toda a comunidade, principalmente de cada bairro, que a gente sabe que as nossas escolas são de periferia, da zona menos vista pela sociedade em Caxias do Sul. Então assim a gente vai retomar o Carnaval de Rua de Caxias do Sul, com essa base forte da escola, de trazer as pessoas para dentro, trazendo as pessoas para dentro da escola de samba novamente, que não vai ser fácil, porque já teve esse desinteresse com o corte do poder público, primeiramente lá, que a gente ficou 4 anos sem nada, depois com essa pandemia que afastou todo mundo. Vai ser assim, um momento de trabalho que vai ser gratificante para todo mundo, que nós somos muito dependentes de afeto de pessoas. Então, se a gente fazer esse trabalho forte de trazer a pessoa para dentro da escola de samba, a gente vai conseguir fazer com que a escola de samba cresça novamente, o Carnaval de Caxias retome, o Carnaval de Rua de Caxias retome, e temos sim um futuro muito bom pela frente. Eu acredito que só depende de nós mesmos. Vamos lá, vamos em frente, e eu faço a pergunta: de que lado que tu samba? De que lado que eu sambo é o lado de todo mundo, daquele que não gosta, daquele que gosta, daquele que é apaixonado, assim como eu, pelo carnaval, pela essência das pessoas no carnaval, nos desfiles de escola de samba, beleza? Forte abraço, e era isso aí.
Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Entre batata é samba, show é carnaval. Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Clareou, raiou o sol da imigração, o novo mundo, a redenção, e o imigrante aqui chegou. Bravamente nessa terra semeou as lindas serras, um eldorado de riquezas naturais. E o negro escravizado grita sua liberdade, com os pés descalços a simplicidade, a força e a bravura de um povo é escuridão. A linha imaginária da arrogância, aonde habita a intolerância, a divisa dos salões então surgiu. Clube gaúcho, protegidos da princesa, dignidade pra cultura de um povo, dignidade pra cultura de um povo. E nasceu o gênio em forma de menino, o samba abriu seu destino pra brilhar. A bateria é o seu maior tesouro, mestre batata é estandarte de ouro. Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Incríveis do ritmo, unidos do pôr do sol, 15 de novembro, unidos do El Chan, São Vicente, Reino do Sol e Lua, Império da Zona Norte, unidos do pôr do sol, protegidos da princesa, Mancha Verde, acadêmicos Pérola Negra, Axé, Mestre Batata. Diz aí, Mestre Batata! Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Me diz aí, de que lado que tu samba? A nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino. Mestre batata é samba, show é carnaval. Clareou, raiou o sol da imigração, o novo mundo, a redenção, e o imigrante aqui chegou. Bravamente nessa terra semeou as lindas serras, um eldorado de riquezas naturais. E o negro escravizado grita sua liberdade, com os pés descalços a simplicidade, a força e a bravura de um povo é escuridão. A linha imaginária da arrogância, aonde habita a intolerância, a divisa dos salões então surgiu. Clube gaúcho, protegidos da princesa, dignidade
dignidade pra cultura de um povo, dignidade pra cultura de um povo. E nasceu o gênio em forma de menino, o samba abriu seu destino pra brilhar. A bateria é o seu maior tesouro, mestre batata é estandarte de ouro. Me diz aí, dignado que do samba, a nossa batucada é trilegal. Tá na batuta que traçou o seu destino, mestre batata é samba, show é carnaval.